educação. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui conosco. Meu nome é Lucas, estou aqui com o Carlos, diretor hoje da Ampco Metais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do próprio Carlos, um pouquinho da história da empresa. E é uma honra poder te receber aqui, meu amigo. Prazer te conhecer. Né? Prazer é meu, Lucas. Obrigado pelo convite. Bom, e para quem não conhece o Carlos, hoje é especialista em gestão estratégica, expansão e reestruturação empresarial, né? O diretor hoje da Ampco Metais e da Fundbronze. Hoje duas empresas são com atuações mundial já, né? Em questão de soluções e ligas metálicas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da história da empresa, falar um pouquinho dos desafios de mercado, então nos acompanhem, assistam até o final e no final a gente vai ter uma surpresa também para vocês, legal? Bom, Carlos, dá para a gente começar? Eu quero que fale um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tu tem uma história muito boa, que tu é joinvilense, né? Quero que tu conte essa história, assim, quem que é o Carlos por trás hoje do cargo de diretor? Conta um pouquinho da sua história aqui também para o pessoal. Eu costumo brincar assim, né, Lucas, que hoje a Joinville cresceu muito, né? Cresce exponencialmente, digamos assim. E eu costumo brincar que eu sou uma coisa rara aqui, né? Já uma personalidade rara, porque eu sou filho e neto, tanto de pai e mãe, vamos dizer assim, de joinvilense, né? Tanto por parte da minha mãe, como por parte do meu pai, assim, é longa a descendência. Hoje é difícil, eu costumo dizer, a gente conversa, não, eu não nasci, ou eu nasci, mas meu pai não, então Joinville teve essa atratividade aí. Isso é bacana, tanto que a minha família, por parte de pais, que a gente tem mais estudos, né, chegou aqui em Joinville na terceira barca que chegou em Joinville, e a diferença foi pouca, assim, né, porque Joinville, a primeira barca chegou em 9 de março ali, que é o aniversário de Joinville, a nossa família chegou, quando chegou, né, chegou em início de junho ali, então foi bem pouco. Veio a minha família, né, por parte de pais é suíça. Então veio realmente da região da Suíça, de Schaffhausen, onde veio a maior parte da imigração na época, e pela Alemanha, e vieram para cá, segundo alguns familiares nossos estudaram, até a família veio porque na época se falava em São Francisco, imaginando São Francisco dos Estados Unidos, e caíram aqui, enfim, né? E aí estamos, um pequeno desvio, aí chegaram nessa floresta que devia ser na época, enfim, e aí estamos. Então a minha família tem algumas participações aí, né, empresariais, enfim, tudo. E ela ficou dos dois lados até e coisa. E estamos aí, né, tentando seguir a trajetória. Que legal, uma história muito bacana mesmo. E falando um pouquinho hoje da Ampco, né? Eu vi que vocês nasceram em 1914, né, a origem da empresa, né, nos Estados Unidos. Exatamente, E conta um pouquinం também da atuação de vocês, já 100 anos, Sim. mais de 100 anos já de empresa, né? 111, esse ano fizemos 111. A Ampco foi fundada no dia 6 de junho de 1914. Eu tenho bem a marca marcada porque 6 de junho é o aniversário da minha esposa. Então, ela é um pouquinho mais nova que a Ampco só, né? Não, bem mais nova. E ela iniciou nos Estados Unidos. A Ampco até o nome Ampco vem de American Metal Product Company. Então ela foi a precursora na época a fazer o bronze e alumínio comercial, de forma comercial. Existia em alguns laboratórios, alguns estudos, e a Ampco realmente começou isso de uma forma comercial. E o boom foi porque na época existiam os latões, enfim, cobres. Claro, o cobre é milenar, né? Essa é uma liga já utilizada há muito tempo, mas ela foi o boom porque existia até dificuldade em tanto como cortar como usinar as peças, porque é um metal muito duro. Entendi. Então, exatamente, foi tudo assim, então isso foi uma coisa assim que revolucionou de certa forma o mercado, e a Ampco cresceu muito. E assim, né, a questão das guerras, porque a questão tanto do atrito, desse tipo de coisa, da corrosão, então foi altamente utilizado, foi muito, então realmente a Ampco teve um boom de crescimento, e com várias plantas nos Estados Unidos, expandiu para a Europa e outros lugares, e acabou vindo a recessão americana, e acabou com isso, ocorreu que a Ampco também teve problemas financeiros,
E no final aí, acabou que a unidade da Europa adquiriu, né, a marca, o nome, e mexeu com tudo. Então hoje a empresa já há anos, a nossa sede está na Suíça, em Marlin, né, que é um cantão francês na Suíça, onde está todo o headquarter, tudo, e a gente tem unidades, né, no mundo, inclusive aqui no Brasil, né, que onde estamos aí atuando agora há 11 anos. A gente iniciou quando a Ampco comemorou os 100 anos, ela inaugurou aqui em Joinville a unidade, né? Eu fui contratado justamente por isso, e a gente iniciou a unidade aqui em Joinville então em 2014. Iniciamos aí efetivamente no dia 1º de julho de 2014, então onde foi toda a questão que é uma estratégia, digamos assim, do Grupo Ampco, sempre foi de estar próximo ao cliente. Entendi. Então a Ampco queria estar próximo ao cliente, então ela começou a expandir de novo, né? Com a unidade da Europa, expandir na Europa, né? Os Estados Unidos já tinha de certa forma consolidada, então ela, como todas as grandes empresas, foi buscar a China, depois foi para a Índia, enfim, né? E outros mercados, e aí veio o Brasil, e com a gente, então essa foi para estar realmente próximo. Existia já uma distribuição aqui no Brasil, mas a Ampco queria conhecer, sempre teve essa cultura de estar próximo ao cliente para solucionar o problema do cliente. Então, para estar próximo, ela realmente precisa estar atendendo diretamente. Fisicamente, né? Fisicamente e diretamente. Então, veio com essa ideia de, não, vamos construir um armazém aqui no Brasil, né, com as ligas, enfim, todas, a estrutura, né? E tudo isso. Então hoje, né, a Ampco, com essa história, a gente acabou, né, patenteando as ligas do bronze e alumínio. No início quem fazia só era a Ampco, mas com o tempo as patentes caem, né? Então hoje as ligas SAE e as normas SAE e coisas, na verdade, são tudo cópias das patentes Ampco. Só que a Ampco ainda mantém a marca registrada, e com isso a gente tem, assim, as ligas estão mais restritas, né? Então a gente atende a norma, mas a norma não necessariamente atende os nossos requisitos. E aí, voltando para a questão de Joinville, né, do Brasil, foi isso. Então, né, a gente iniciou aqui a operação toda no Brasil, em Joinville, no dia 1º, onde foi, né, estruturado toda a questão do armazém e toda a questão, né, e daí foi início, né, contratação, treinamento, implantação, né, sistemas, abertura de mercado e aí por diante. Que massa, cara. Começou do zero, então, a operação aqui. Do zero, realmente do zero, é. Legal, legal. E olhando para essa trajetória, né, eu acredito que deva ter tido muito aprendizado, muita dor de cabeça também, né, porque a gente sempre fala, né. E qual que foi nesse período, assim, para ti, momentos realmente de aprendizado e virada de chave, assim, que foram decisivos realmente para essa consolidação hoje da Ampco aqui no Brasil? Assim, claro, sem dúvida foram vários, né, os desafios foram muitos, porque eu trabalhava numa empresa na área comercial, mas assim, né, é uma empresa multinacional, então, digamos assim, na época, o nosso CEO basicamente disse assim, ó, tá aqui, como se assim, tá aqui a chave do negócio, né, tô voltando para a Suíça, vamos se falando, né, então, claro, existia ali, a comunicação ainda não estava tão fácil como está hoje, claro, né, telefone, enfim, Skype se usava bastante na época, mas era e telefone mesmo, né, era questão de telefone que se falava muito. Então, assim, os aprendizados que eu tive foi justamente de montar uma equipe comercial, né, como foi. Então a gente optou na época por buscar representantes para ter uma proximidade melhor. E assim como era uma unidade início, então também questão de custos, né. Então representante, por um lado a gente divide o custo nosso com outras empresas, porque eles acabam representando outras empresas. Então foram tudo coisas que a gente foi aprendendo, né, a como chegar, né, a realmente mostrar, né, fazer com que o cliente acreditasse, mas vocês realmente são a Ampco mesmo, é a Ampco que está aqui agora, e tudo isso, né, porque eu comprava Ampco, mas de um distribuidor ou de outro, enfim, e coisas desse tipo, então a gente foi acabando aprendendo, buscando e trabalhando em cima e aí, do outro lado, toda a questão
de seguir os procedimentos e a metodologia do grupo que tinha lá fora, desde armazenamento, etiquetagem, organização, né, controle de estoque, corte, despacho, tudo isso aí para buscar realmente o serviço de excelência que a AMCO conquistou ao longo desses, na época, 100 anos e agora 111 anos aí de atuação. Legal. E aí, nesse período, então, como um dos canais de crescimento de vocês optaram, então, pelos representantes. Exatamente. A gente buscou representantes para abraçar, assim, a gente abraçou regiões, né? A gente atuou basicamente por estados, né? Então, essa foi a nossa estratégia. E alguns estados que não eram atendidos, até pela questão, assim, de ser estados que o mercado é um pouco menor pela utilização do material, a gente atende pessoalmente. Mas então eu tinha uma pessoa em São Paulo que acabava dando suporte, ainda existe, essa pessoa dava o suporte técnico e comercial, e aí cada estado a gente foi desenvolvendo representantes, treinando, buscando, acompanhando eles. Então no início era bem isso, era, né, tocar aqui, pegar a mochila e ajudar na questão do sistema para o corte, enfim, eu brinco até, chegava a mercadoria, tinha que subir no caminhão lá para descarregar e coisa desse tipo que faz parte. Exatamente, ajudava a cortar, a vender, a lançar no sistema, a fechar o banco no final do dia e assim vai. Legal. Mas como eu disse, a gente sempre fala que são as fases do crescimento, né? Uhum. Sem dúvida. Muitas vezes tu tá nesse meio de aquele caos organizado que a gente brinca, né? Mas sim. Que é necessário, de fato, né? E hoje a gente estava até conversando antes aqui do nosso podcast de como é interessante essa atuação dos representantes aqui, né? Uhum. Cada região tem a sua particularidade, tem a sua maneira de fazer negócio, tem a sua maneira de prospectar muitas vezes, abrir mercado. E outras empresas, por exemplo, eu acho que estava comentando também que da Ampco, vocês são o único que trabalham, por exemplo, no modelo de representantes. Né? Sim. E a gente está conversando um pouquinho sobre isso, porque é justamente, às vezes é por isso, porque cada região que pega Santa Catarina é um formato de negócio, pega o Paraná já é outro, São Paulo já é outro, e acho que é um desafio hoje da indústria na nossa região, de conseguir entender essa dinâmica e conseguir formar bons times de representantes. Inclusive a gente tem alguns treinamentos focados nisso, né? Uhum. E como é que tu vê? Como é que tu daria um conselho, muitas vezes, para quem está formando, porque tu passou por isso, uhum. como está estruturando, porque a gente tem algumas indústrias parceiras nossas que estão justamente nessa fase ainda, de reestruturação ainda desse time de representantes, e o que tu aconselha nessa fase inicial? Lucas, assim, o que eu vejo é o seguinte, realmente a coisa tem que ser bem honesta e transparente com o representante, porque eu enxergo muito uma questão de ganha-ganha. Tu tem que ajudar o representante e ele tem que te ajudar. Né? Então a Ampco é uma marca consolidada, nós tínhamos essa vantagem, tínhamos um certo mercado já formado também, porque muita gente acabava utilizando e conhecia o produto, mas assim, então isso era um lado bom. Então o que eu fazia? Né? Eu buscava ali com o representante da região que tinha uma certa inserção já no mercado, com outros produtos, outras coisas, e conhecendo isso aí. O Brasil, a gente costuma dizer, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, são pequenos países em cada região. Então, assim, realmente, o gaúcho lá, se tu não tem alguém, de repente, lá para atender rápido, dar uma sinergia rápida, então essa sempre foi a nossa busca, que a Ampco sempre teve muito isso, de se preocupar com o cliente. Né? A gente sempre buscou, há anos, a Ampco cresceu e buscou porque ela se preocupa com o cliente. Então o representante foi uma discussão assim com o representante disso aí, ó, vamos ser transparentes e honestos. Alguém batia na minha porta, ó, a região lá, vai, te dou todo o suporte, tu traz gente de cá e vamos nós crescer e buscar junto. Então eu dava autonomia, trabalhava com cada representante também da forma que ele gostava. Tinha representante, ó, eu quero participar de toda a negociação. Tem representante que não, eu vou abrir o negócio, se precisar negociar, vocês já negociam direto, só vão me mantendo informado. Então a gente fazia muito isso. E o representante ia. Então ele tinha acessos que muitas vezes a gente não tinha por outras representadas dele, então isso trouxe muitas vantagens para a gente. Ele chegava, às vezes, a tratar com o diretor da empresa, ou muitas vezes o dono da empresa, por outras empresas, e com isso ele, né, abria o lequezinho dele lá e dizia, olha, pô, tô vendo que tu não está mais comprando Ampco, o que aconteceu, tem alguma coisa que nós falhamos. Então a gente sempre buscou dar esse suporte para ele
chegasse tranquilo no representante, com confiança, né, no background ali que ele tinha por trás, para realmente ofertar, buscar e trazer mais negócios aí, tanto para ele como para a gente. Porque como eu costumo dizer assim, eu sempre fui e sou um executivo na AMCO, então eu busquei honestamente com o representante dizer assim, olha, tudo não ganhar, não vou ser eu que vou ganhar, né? Então, a minha grande preocupação aqui, eu tenho que fazer assim, o representante ganhar, o cliente ganhar, os colaboradores como um todo da empresa ganhar, e óbvio, o patrocinador maior, a empresa ganhar. Então, assim, né? Então, sempre foi um jogo muito aberto e limpo, e eles ajudaram muito, assim, o representante hoje foi uma sábia decisão nossa, eu acho que a gente está no caminho, e a gente tanto que tem representantes que estão conosco desde o início, da nossa jornada aí e, né, continuam nos ajudando e nós a eles aí. Massa. É uma história assim, como tu falou, um ganha-ganha, né? Sim. E o que eu vejo hoje para as indústrias, primeiro, é uma dificuldade muito grande de fazer a gestão, né, desse time, muitas vezes, que é o que a gente acaba entrando em alguns comitês para apoiar o desenvolvimento também desses projetos, né? Porque eu vejo hoje a indústria, ela precisa se posicionar como um suporte do time de representantes. A gente tem até algumas brincadeiras de bastidores que a gente fala assim, muito fácil tu cobrar as representantes às vezes que não preencher o CRM, beleza. Então vai lá carregar as pastas, vai lá carregar as malas, vai atender o cliente dia a dia. Então é como a gente estava falando aqui, é trazer muitas vezes projetos de implementação e de melhorias com esse objetivo de realmente ajudar o cliente, que é aquilo que a gente normalmente acaba fazendo aqui, né? A gente coloca o cliente no centro, nesse caso o cliente é o representante. Isso. Como a gente consegue atender melhor esse cara? Como que a indústria consegue se posicionar, né? E eu percebo que as indústrias que olham com esse olhar, essa preocupação positiva, né, elas conseguem criar esse vínculo melhor com os representantes, conseguem engajar esses caras. Normalmente o representante trabalha com 2, 3 pastas, que o pessoal normalmente fala, né? Mas qual que ele vai dar preferência muitas vezes? Vai dar preferência naquele que é um bom parceiro de negócio. Né? Assim como nós, como pessoas, muitas vezes damos preferência para aqueles que nos agradam, muitas vezes. Né? O representante tem muito dessa característica também. Então, eu acho que as indústrias estão conseguindo se apoiar e levar a inovação, trazer isso para dentro do seu dia a dia, estão conseguindo acelerar e chegando numa nova versão, digamos assim, que é uma versão talvez 5.0, que a gente fala da indústria também 5.0, de como vai fazer a gestão. A gente tem um treinamento que a gente está montando sobre isso, nossa plataforma de educação, em parceria com o pessoal da Geovendas, né, são os maiores forças de vendas hoje da indústria. E a gente está justamente isso, trabalhando como vai ser esse modelo de gestão da indústria para com o representante, né, para apoiar mesmo o crescimento deles. E falando nesse tópico de inovação, né, uma coisa que eu queria conversar contigo na sua visão, mesmo como executivo, muitas vezes, a gente fala assim, a inovação, a gente percebe que a inovação na indústria não é aquela disruptiva, é aquela incremental. Ou seja, não é aquelas grandes mudanças, mas pequenas mudanças em projetos específicos, como a gente estava falando de IA, né, agora há pouco, de como a gente consegue, em pequenos projetos, incrementar ali a mudança. E como que vocês hoje, como que a AMCO, né, como uma empresa de mais de 100 anos, consegue, de fato, trazer a inovação para o dia a dia da empresa? Porque é fácil mudar quando tu é uma empresa jovem, uma empresa com uma estrutura pequena, muitas vezes. Mas como vocês, como uma empresa hoje centenária, veem essa mudança da inovação do mercado, novas tecnologias? Como que vocês têm trabalhado isso internamente? Essa questão, Lucas, é muito, a grande parte é administrada realmente pelo pessoal na Suíça, né? Nós temos lá uma área que realmente se preocupa na pesquisa e desenvolvimentos aí, então, tanto de ligas como formas de produzir, melhorias nas próprias ligas e as atuações aí, as necessidades novas que o mercado está querendo e precisando agora. E então essa equipe mas é óbvio, ela assim é muito alimentada pelo comercial, né? E aí vem a questão que eu digo da cultura como um todo da AMCO, de estar próxima ao cliente e entender a necessidade do cliente. Porque a gente não está preocupado simplesmente em vender um produto, a gente quer resolver o problema do cliente. A AMCO sempre se preocupou muito com isso, né?
Então, aqui no Brasil até tem um pouco aquela história de, o lucro tal, mas quer resolver o problema do cliente, mas está tendo lucro ali, né? Assim, o lucro faz parte do negócio, né? Eu preciso estar financeiramente bem para te ajudar a ganhar dinheiro, né? Eu costumo brincar até a questão do, né, quando tu entra no avião lá, o comissário, a comissária, quando vai dar aquele briefing de segurança, né, se houver despressurização, a máscara cai, bote primeiro em ti para depois tu botar no colega do lado. Então, claro, então é o que eu costumo dizer. Então a empresa tem que estar, então eu tenho que estar com uma saúde financeira boa para te ajudar. E a Ampco sempre teve essa preocupação, financeiramente está bem, para poder ajudar o cliente. Porque se o cliente precisa crescer, se eu estiver financeiramente bem, eu consigo te ajudar a crescer, aumentando o meu estoque, ou aumentando o meu prazo, dilatando o meu prazo de pagamento e coisas desse tipo. E escutando, olha, o cliente diz, eu tenho esse problema, tu quer investir comigo nisso? Então a gente leva isso lá para o pessoal na Europa, né, que está baseado na Suíça, mas que acaba utilizando a Alemanha e outros universidades, inclusive parceiras que a gente tem lá, para tentar solucionar dessa forma. Então, realmente é isso, a gente está buscando e cada vez mais, né? Esse tipo de coisa até agora com essas questões de hidrogênio e tudo, a Ampco sempre está também buscando desafios para isso, serem inertes e outras ligas até para a questão automobilística agora com os carros elétricos, enfim, a gente sempre está buscando. Grande no mercado. Sim. Né? E isso para vocês é um impacto, essa questão, por exemplo, dos carros elétricos, por exemplo, que a gente viu a BYD, os caras criaram um ecossistema completo para você não ter argumento, muitas vezes, para não comprar. Uhum. Prazo de pagamento, seguro, custo, eficiência. Isso chega a afetar o mercado de vocês? Assim, em parte sim, em parte não, né? Porque assim, a gente atua muito, o mercado automobilístico é um mercado alto, mas acaba sendo assim, por exemplo, na injeção de plástico, a gente atua muito na questão das soldas, então isso não afeta nada, né? Claro, motor em algumas partes, porque a gente atua muito na injeção de alumínio também, então reduz a questão dos motores, enfim, que estão de alumínio, mas os híbridos ainda conseguem consumir, né? Escapamento, dobras de tubo, que a gente atua também é um mercado mas existe, né, a questão da dobra e conformação de tubo é gigante. E até assim uma coisa bacana essa questão dos carros elétricos e tudo, né, Lucas, se tu me permitir, eu tenho um exemplo aqui que eu posso citar da Ampco, é o Cybertruck, né, o próprio carro da Tesla aí, né, controverso por muitos aí, até pela questão estética. Mas assim, a Ampco teve uma participação direta na produção desse carro. Legal. Porque exatamente o que aconteceu. Uma ferramentaria, ele é todo, né? O Cybertruck é todo de inox. Uhum. A estrutura externa, né? Tanto que dizem que ele é a prova de bala e tudo. E o nosso material com o inox, ele para conformação de inox, ele é muito indicado porque ele tem um deslize, então ele não marca o material, acaba não marcando a chapa de inox, como ela não é pintada, então ela é aparente, e ele não contamina o material e facilita na conformação. Então uma ferramentaria grande da Inglaterra acabou ganhando esse projeto de fazer o ferramental todo das conformações do Cybertruck. E essa ferramentaria acabou envolvendo a equipe de engenharia da Tesla e a nossa equipe de engenharia da Europa, justamente de P&D lá, para justificar, olha, tem que ser com insertos Ampco, porque aí tu vai ter realmente um benefício bom, uma produtividade maior, o teu material vai ficar com uma qualidade melhor e tudo. E aí realmente isso a gente conseguiu, né, demonstrar, né, para a equipe da Tesla que funciona e acabou sendo produzido, inclusive aqui no Brasil, parte desses insertos foram feitos aqui por nós no Brasil também. Então legal. Foi um case assim bem bacana. Existe um vídeo no YouTube na Tesla onde ele até mostra, óbvio que eles não falam que é Ampco, né? Sim. Mas eles mostram as ferramentas, os insertos de bronze ali, que massa, que tem uma legal. Dureza bacana, então. Vieram ter atuação na Tesla. Na Tesla, exatamente, foi bem assim, bacana. Como que a indústria está conectada, muitas vezes, jamais imaginar, muitas vezes, que existe toda uma cadeia de fornecedores, de pesquisa para chegar nesses produtos, nessas versões finais, né? Muito grande, né? A gente fala assim, né? E até olhando um pouquinho falando sobre isso agora, falando sobre inovação, falando sobre produto,
vocês iniciaram um projeto aqui, né, também há alguns anos já, né, que é a Fundbronze. Né? Me conta mais também sobre por que veio esse projeto. Teve algum motivo estratégico da AMPCO? Por que teve essa iniciativa? Lucas, assim, a gente sempre viu, né, que o Brasil, a gente precisaria ter uma produção própria. Então, a AMPCO, nós aqui desde o início a gente começou e viu assim, né, até pela questão de trazer material da Europa ou dos Estados Unidos ou da onde fosse, questão de impostos e logísticas, então a gente sempre buscou essa questão, não, vamos produzir, né? Então a gente conseguiu vender essa ideia e a AMPCO já tinha uma grande expertise, né, em aquisições de outras empresas. Então a gente fez, né, o grupo fez outras aquisições no passado, então a gente foi muito incentivado no início a tentar buscar uma empresa já pronta, para evitar cortar caminhos, né, daquela questão de iniciar do zero, legislação, documentação, enfim, tudo. Então a gente iniciou dessa forma. Então a nossa primeira busca foi, óbvio, por empresas que já tinham, de certa forma, um pouco de conhecimento nas ligas à base de cobra. Então a gente tivemos aí alguns contatos e aproximações que acabaram não dando certo, por N motivos, né? Alguns foi questões realmente da empresa não nos atrair por questões, né, financeiras, estratégicas, outras que acabou indo, mas não houve daí a intenção dos próprios vendedores em fazer ou não. Então foi ali, né, um processo, de certa forma, longo de idas e vindas e né, onde teve que advogados envolver para aquela questão de due diligence e tudo, contabilidades e fazer estudos e negociações. Até que a gente acabou achando em Minas Gerais, em Itaúna, uma empresa que era de aço, fabricava aços, uma empresa pequena, de 2 sócios, e houve uma sinergia boa, eles realmente estavam com uma intenção de vender. A empresa tinha uma estrutura bacana, pequena, bacana, então precisaria de investimentos, tanto que até hoje estamos fazendo. Mas assim, houve essa questão, a gente conseguiu convencer o CEO na época e o conselho a adquirir a empresa. E então em abril de 2019 a gente conseguiu ali, final de abril, bater o martelo e começar aí. Então a gente, né, foi, digamos assim, uma forma de a gente ter um produto feito aqui no Brasil e também a busca era de conseguir entrar em outros mercados para aumentar o nosso market share no Brasil e América do Sul. Então, com isso, a gente teve a oportunidade de poder vender na América do Sul também sem impostos, pela questão do Mercosul, produtos ali e outros produtos que a gente não tinha no leque da AMPCO, que a AMPCO foi ao tempo perdendo, que até se produzia lá no início, e com o tempo foi deixando de produzir e seguindo para outros segmentos que a gente também começou a conseguir abraçar aqui no Brasil, que existia uma carência aí. Entendi. Poxa, que legal, cara. Então é mais uma reestruturação também que vocês estão atuando agora aqui internamente, né? E olhando um pouquinho, né, para ti, né? Hoje a gente fala sobre muitas mudanças no mercado, muita estratégia de abertura, muitas vezes, né? O que tu tem percebido assim, na mudança do comportamento hoje dos clientes, hoje das indústrias? Vocês vendem hoje para vários parceiros, né? Qual que é o principal movimento de mercado que você tem percebido, assim, no sentido de mudança de gestão, cultura da empresa, fit também com os projetos que vocês têm interno, né? O que vocês têm percebido de mudança, principalmente no B2B? Que é até onde a gente estava com uma aula aqui, falando um pouquinho da trajetória, né, dos clientes antes da pandemia, pós-pandemia. Né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, essa conexão com outros executivos, com outros diretores, projeto de expansão, né? Vocês atuam com representante, mas a gente deve atuar também com algumas frentes de prospecção interna, muitas vezes para suporte ao crescimento das metas e tudo mais. E o que você sente do mercado, assim? A gente estava até agora há pouco falando um pouquinho sobre prospecção, né? Como que é difícil muitas vezes tu criar isso internamente, conseguir manter um projeto desse, né? Uhum. Então, eu quero abrir, como que é a tua visão para essas estratégias de expansão, de crescimento, que tu tem percebido no mercado, de fato? Eu vejo assim, Lucas, que
tudo está muito dinâmico e rápido, né? O mercado hoje está, então é custoso e difícil tu ganhar um cliente, óbvio, e barato e rápido tu perder ele, né? E assim, o que eu vejo é que os clientes estão cada vez mais, até com essa questão de pandemia, de tudo, realmente tentando ter e buscando parcerias, né? E para isso eles estão exigindo mais, né? A gente como cliente também exige mais, e o nosso cliente também acaba exigindo mais, porque ele acaba ficando mais dependente, de certa forma, de ti e da tua estrutura. Então, assim, o que eu noto é isso, assim, o mercado realmente, ele quer mais hoje, ele precisa de um fornecedor que está acompanhando essa evolução do mercado, que está investindo nessa evolução do mercado e que está buscando realmente acompanhar isso, porque senão ele sabe que esse fornecedor amanhã não vai mais existir e, consequentemente, ele pode também estar perdido. Então, isso eu noto. E é uma coisa que o grupo assim também percebe muito, a gente está, né, tanto com desenvolvimento de ligas e tudo. E nós temos até a questão do, né, o mercado hoje está muito batendo muito não só na questão de 5.0, IA, o que for, mas também na economia circular, né? Então nós, como trabalhamos com cobre, a gente acaba estando diretamente ligado nisso e a gente também busca isso, né? Essa questão de tentar proporcionar ao cliente uma troca, digamos assim, e não um negócio, né? Uma negociação. E na prática, como é que vocês têm conseguido fazer esse projeto de vocês da economia circular? É legal, que daí imagino que impacta também a ESG, também essas outras políticas também de sustentabilidade, de governança, né? Como que vocês atuam nisso? A gente, com a fundição, né, com a Fundibronze em Itaúna, né, que é esse braço do grupo aqui, o que a gente consegue fazer? Eu acabo pegando peças, faço uma troca, o cliente me dá X peça e eu devolvo Y para ele, novas. Então tem muitas peças, né, que ele usa, que são consumíveis, digamos assim, dele, que eu consigo aproveitar, né, isso vira para mim matéria-prima, claro, não é uma coisa não é uma reforma ou coisa desse tipo, mas vira uma matéria-prima, eu consigo devolver para ele material. Óbvio que não é uma coisa um para um, mas a gente consegue utilizar isso. Então, entra na negociação, peças que ele venderia como sucata, ele consegue, então, né, fornecer para mim com um valor maior e a gente entrega uma peça nova, boa. Então, né, ambos, digamos assim, acabam ganhando, porque eu também não preciso, né, correr atrás de matéria-prima no mercado. Claro, a gente tem que fazer as correções, mas facilita também. Legal. E aí entra muito o que tu falou, né, que é nessa estrutura de realmente criar esse ecossistema interno entre fornecedores e indústria, né, de fato. Uhum. Legal, um bom projeto mesmo. E, Carlos, até para a gente ir para a reta final, hoje, se tu pudesse deixar registrado, né, aqui uma visão de futuro hoje da AMPCO, né, para a indústria hoje global que vocês atuam, qual seria? Qual que é a visão de futuro de vocês? Assim, eu vou falar assim da minha parte, né, da parte da AMPCO Brasil aqui, que responde pela América do Sul. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais a questão do desempenho tá mais em evidência, né? A gente, para competir localmente e globalmente, a gente realmente tem que ter um desempenho muito forte, e para isso eu costumo dizer que a gente realmente tem que estar próximo do cliente, entender a necessidade do cliente e encurtar ali os ruídos para que a gente possa fazer uma coisa com a cara do que ele quer, né? Existem aqueles charts lá do que o que o cliente quer, o que o vendedor vendeu, o que o projeto entendeu, o que entregou, né? Então, realmente, isso a gente tem que tentar reduzir esses ruídos, essas coisas para estar. E a gente tem que olhar dentro de casa, sem dúvida nenhuma, no desempenho, tu ser cada vez mais, ter um desempenho cada vez maior. Eu enxergo assim, por exemplo, com essa questão do tarifaço agora americano. Se a gente olhar na questão industrial, né, não agro ou qualquer coisa desse tipo, mas a questão industrial,
Assim, a gente vê que Santa Catarina foi o estado que, digamos assim, mais foi impactado. Por quê? Em partes, assim, eu vejo que Santa Catarina, claro, nós temos uma facilidade logística de exportação pelas questões de exportos, mas também Santa Catarina tem uma estrutura as empresas aqui têm um desempenho maior do que a média brasileira, que fazem com que as empresas catarinenses sejam competitivas lá fora, né? A gente não tem um exemplo, tem N exemplos, né, disso aí. Empresas que estão aqui em Santa Catarina mesmo, produzem aqui e vendem para o mundo inteiro. Por quê? Porque elas conseguem ter. Então a gente tem que estar realmente focado nisso aí, de melhorar a tua performance interna para reduzir custos e ter um desempenho melhor, uma qualidade, e realmente acompanhar as tendências do mercado nessa questão. Legal, legal. Que é muito, justamente, eu acho que eu concordo, que é justamente nesses momentos de, às vezes, instabilidade, tanto econômica como política, que as empresas acabam olhando para essa eficiência interna, né? Uhum. Mas esse é um projeto que precisa ser acompanhado sempre. Uhum. Buscar. E aí como que a gente falou no início, né? São pequenas mudanças, né? São dia a dias que a gente vai implementando dentro da indústria para conseguir ser mais eficiente, conseguir ser mais produtivo, trazer tecnologia, trazer inovação, né? É o desafio do gestor de hoje, né? Da indústria, né? Tentar enxergar, né, a bola de cristal do que vai acontecer e tudo mais, né? Legal, Carlos. Bom, Carlos, foi uma honra poder te receber aqui, conhecer um pouquinho mais da tua história, da história da Ampco. Eu acho que tem muitas empresas, às vezes, acabam olhando assim grandes estruturas, vendo toda a trajetória, mas uma coisa que a gente conseguiu trazer aqui que eu achei fantástico é que, sim, a gente hoje é uma empresa líder, né, mundial, mas começou um projeto zero, com estruturação, passou pelos dores de crescimento, expansão de mercado, e o tópico de expansão de mercado, inclusive aqui, eu deixo um presente especial para quem está nos assistindo. A gente vai ter agora, no mês de outubro, né, uma imersão focada nesse tema de estratégia de expansão e vendas no mercado B2B, as indústrias. Então, todo mundo que está assistindo aqui conosco tem já 30% de desconto para estar participando. Opa! Bacana, hein? A galera vai curtir. A gente trouxe hoje o maior especialista em vendas e prospecção do Brasil, que é o Marcelo Baratella. Então, a gente quer trazer isso para a prática, realmente, aqui das indústrias aqui da nossa região. Então, Carlos, obrigado pela tua participação conosco. Não foi só a primeira, que vai ter mais encontros aqui conosco. Será um prazer, hein? E, cara, foi uma honra te receber aqui, contar um pouquinho da tua história. Quer deixar umas palavras finais também para quem está nos assistindo, para quem quiser conversar com você, saber mais? Não, sem dúvida, assim, com essa questão, né, até Lucas falando, essa questão de expansão e crescimento, eu costumo dizer assim que eu consegui ser bem sucedido aqui no Brasil e na América do Sul aí, nesse período, esses 11 anos de Ampco, até com a Fundibronze, por dois principais fatores assim que me ajudaram muito, né? O primeiro fator que eu posso dizer assim foi a minha equipe aqui de Joinville, né? Porque com a questão de né, Itaúna, em Minas, é longe e tal. Então, se eu não tivesse uma equipe aqui em Joinville boa, né, de alto desempenho, que conseguisse tocar o barco no dia a dia, porque eu estava afastado, longe, né, tinha que estar resolvendo problemas lá, né, imagina, pandemia, uma fábrica nova, uma produção, tudo, uma loucura, exatamente. Então, eu brinco até, eu não sei se foi uma bênção, o meu mérito, ou os dois, mas eu tenho uma equipe aqui que realmente conseguiu dar um bom suporte, né, que a gente é uma família e eu sempre busco isso, essa questão de família ali, nos eventos. Então essa equipe conseguiu aí contornar todas as questões diárias, né, e realmente eu era envolvido nas questões mais, e nesse período a gente foi lá, e recorde de vendas e tudo, e eles realmente tocando sozinhos. Então isso foi uma coisa que foi bom. Então eu aconselho a todos, né, olha, tenha a sua Coca-Cola, tenha a sua equipe, né, antes de querer dar um pulo ou dar um passo para frente, tenha certeza que em casa a coisa realmente está bem, que tu pode sair ficando só com meio olho lá.
E outra que eu não posso deixar de dizer é a questão pessoal, né? Se eu não tivesse também, de outro lado lá, a minha esposa e a minha família apoiando, incentivando, né? Porque eu tenho 2 filhas, né? A Teodora que tem 11 e a Bárbara que tem 8. Então isso faz 6 anos atrás, né? Então a Bárbara tinha, né, 2 anos. Então muitas vezes eu ficava 3 semanas direto lá, até para aproveitar fim de semana e a viagem para dar conta da demanda. Então se não fosse a Graziela, minha esposa aqui, para chegar, né, que muitas vezes a gente chegava à noite lá e cansado, estressado, e deu tudo errado. Se não chegasse ela, muitas vezes até no telefone, diz: calma, dorme, descansa, respira, amanhã tu vai dar certo, tu sempre conseguiu, né? Então se não fosse esse apoio, também não conseguiria. Então eu costumo dizer, tu tem que estar bem pessoalmente, né, para tu encarar os desafios, e tem que estar com uma equipe forte, boa, porque era isso, né? Era viagem, era tudo, e como a gente é uma empresa pequena, de certa forma, dentro de uma empresa média, nós aqui pequenos, eu tinha que atender cliente, eu tinha que cuidar da parte de RH, de treinamentos, né, financeiro, comercial, então eu não tinha que só viajar para lá, muitas vezes eu tinha que viajar até para outros clientes e coisa desse tipo. Então, se eu não tivesse esses 2 apoios, e hoje, graças também, a gente tem uma equipe boa em Itaúna aí, né, a gente desenvolveu lá um pessoal, hoje já está, né, em um nível assim, então isso faz com que até eu possa estar aqui e agora buscar mais aí, que é a própria América do Sul como um todo, que a gente está realmente buscando crescer, porque a gente pode realmente, né, a gente sabe que tem um apoio todo por trás forte aí que nos dá essa busca. E quero também parabenizar aí vocês, né? Eu costumo dizer que no Brasil aí, infelizmente as empresas hoje pegam profissionais que não estão tão qualificados, então faz parte do nosso dia a dia olhar isso, enxergar e qualificar os nossos profissionais. A gente tem que investir neles, e é muito importante esse trabalho que a APO vem fazendo, de estar atualizando, porque, como eu disse, né, o mundo está, hoje o mercado está, as indústrias estão muito dinâmicas, a mudança está, então se os nossos colaboradores, se a gente mesmo como gestor, se todo mundo não tiver com um pé na escola e aprendendo, né, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, trocando ideias, a gente não consegue. A gente tem boas instituições no Brasil, mas a gente precisa sempre estar se reciclando, sempre estar buscando. Então eu parabenizo aí vocês por isso, que isso é muito importante, e agradeço aí pelo momento, né, pela oportunidade aí também. Estou à disposição, né, de todos vocês. A Ampco e a Fundibronze estão aí para ajudar, como eu disse, e é o que a gente mais quer. Maravilha. Carlos, é uma honra poder te receber aqui. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do nosso canal, do nosso podcast. Se quer saber mais sobre a história do Carlos, da Ampco, vai ter as redes sociais deles aqui também na descrição. Chama ele lá, conversa, troca uma ideia. E acompanhe os nossos canais, os nossos próximos podcasts também. A gente vai ter mais convidados aqui, trazendo boas histórias, trazendo a sua experiência. Carlos, muito obrigado. Prazer mesmo imenso estar aqui contigo, tá? Um abraço aí, obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, turma. Valeu. Apo Educação.